Arte, a voz do universo. Olá, eu sou Verônica Jorge e estou aqui para iniciarmos o segundo áudio da série Arte, o Sagrado. Hoje vamos responder o que é arte e a diferença entre arte e cultura. Folheando as anotações do Caio, encontrei uma frase e um fragmento que pode abrir este tema. Vou compartilhar com vocês. Arte, primeiro ato humano, semente do universo. Retóricas, por Caio Santos. Muitos falam de arte, muitos analisam arte. Críticos criticam, professores ensinam. Alguns se dizem artistas, alguns se acham entendedores, outros se fazem profundos conhecedores. Porém, diante do engodo da farsa da roupa do rei, todos se calam. Peço a todos que ouçam com atenção o áudio a seguir. A compreensão que gostaríamos de levar até você pode ser que só venha após ouvi-lo várias vezes. O assunto é bem simples, mas complexo ao mesmo tempo, pois vivemos num mundo veloz, cheio de distrações, o que nos faz muitas vezes caminhar no automático. Mas confie em nós, valerá a pena parar e enxergar ao redor com um novo olhar. Se quiser interagir conosco, o YouTube é bem propício. Lá você pode deixar um questionamento, um comentário ou simplesmente um like. Nós teremos um prazer enorme em recebê-lo em nosso universo virtual, que busca a compreensão do homem e do universo. Fiquem agora com Caio Santos. O mito da faca. O universo tem duas grandezas apenas: tempo e espaço. Refletindo sobre isso, eu pensei: o que é o espaço? E passei a fazer essa investigação. O espaço é infinito. E para fazer uma investigação do espaço infinito, precisamos de telescópios, que alcançam até uma distância aí de 6 a 8 mil anos-luz. Todo o espaço é infinito. Quando eu desenho no espaço. Quando eu pinto no espaço. Quando você faz uma escultura numa pedra que é tridimensional, que ocupa espaço. Então, eu preciso de entender espaço. Entender espaço significa você entender a vastidão do universo, que tem a natureza macrocósmica e microscópica e quântica. O macrocosmo é investigado através de telescópios. O microscópico é investigado através de microscópio. E o universo quântico é investigado através dos colisores de hadrons que existem em Genebra. É o estudo que é a ciência que estuda as partículas menores que o átomo. E todos esses universos são infinitos. Infinitos quer dizer não tem fim. Qual é a única coisa que não tem fim? Que todos falam? A infinitude é de Deus. Então, por uma questão de semântica, eu acredito que o homem chamou o espaço de Deus. Ele não chamou logo de cara de infinito. Chamou de Deus. Então, o espaço é infinito. Depois de perceber o espaço, o ser humano ele começou a perceber o tempo. Primavera, verão, outono, inverno. Manhã, tarde, noite. Não havia relógios, não havia minutos, segundos, havia o sol passando. O homem identificando nas sombras os períodos do dia. E esse mesmo homem, de repente, ele olhou para si mesmo e falou: poxa, quando eu nasci já existia o tempo. E quando eu morrer, o tempo vai continuar a existir. E o homem chamou isso de eternidade. Duas naturezas, duas revelações que o universo faz ao homem: o tempo e o espaço. O homem primitivo entendeu o espaço e agora está entendendo o tempo. Tempos depois ele veio entender o tempo. E ele chamou a eternidade de Deus. São as duas naturezas de Deus.
infinito e eterno. Os ensinamentos que temos hoje são, na verdade, revelações do universo para o homem. E eu criei o mito da faca como uma forma de alegoria, uma forma de ilustrar, inspirado nos mitos já tão conhecidos da humanidade. Os gregos falam da história de Cronos, que eu chamo de tempo, e Gaia, que eu acredito que eles quiseram se referir ao espaço. E Cronos tinha filhos com Gaia. Quem são os filhos de Cronos e Gaia? Podemos dizer que são as plantas, os animais, as pessoas. Mas, essencialmente, na mitologia grega, ele está querendo fazer uma introdução ao início da formação do intelecto humano. Mas vamos pensar Gaia e Cronos de maneira diferente. Porque a mitologia diz que Gaia tinha seus filhos com Cronos e Cronos os devorava. E um dia Gaia teve um filho que ela escondeu de Cronos, enrolou uma pedra em um tecido e deu para Cronos engolir. E esse filho, de nome Zeus, ficou construindo o universo. O que foi que Zeus fez? Eu tenho certeza que é uma alusão à primeira construção que o homem fez. Por isso eu dei o nome de mito da faca. Eu acho que Zeus, fez a faca. Por que uma faca? Porque na mitologia grega, os gregos estão querendo dizer ali que Cronos castrou o próprio pai. E como que se castra o tempo sem ser como uma faca, com uma foice, com um machado, com um martelo? É um instrumento um pouco mais complexo que uma faca. Essa faca poderia ter sido feita de osso, de madeira, mas a intenção grega, a intenção dos gregos é ilustrar uma situação onde o homem era ignorante e ele passa a não ser mais consumido pelo tempo, ele passa a não morrer mais. Porque antes disso o homem comia, bebia e dormia, nascia, crescia e morria, reproduzia e morria. Era o ciclo da vida das plantas e dos animais hoje como nós os vemos. É uma explicação simples, rudimentar do grego, de um homem bruto, escrita há mais ou menos 2.500 anos atrás. O homem que escreveu essa história estava fazendo uma alusão à formação de como foi o universo, dizendo que o tempo e o espaço criou o homem e o homem castrou o tempo. Por que ele castrou o tempo com a faca? Hoje nós temos uma grande obra de arte chamada Mona Lisa, que está no Museu do Louvre. A Mona Lisa é visitada todos os anos por 25 milhões de pessoas. Dizem que é uma fila enorme, não tive a oportunidade de assistir ainda, de ver, e eu gostaria de poder ver. Pagam 15 euros. Gera uma receita de R$1 trilhão por ano para Paris, para o Museu do Louvre. Leonardo da Vinci morreu, mas a Mona Lisa vem rasgando o tempo, está viva, está ali sendo vista e apreciada por milhões de pessoas todos os anos. E eu pergunto a você, meu espectador, o que você vai fazer que daqui a 160 mil anos todo mundo vai ter em sua casa? Você tem uma faca Tramontina na sua casa? Uma faca, qualquer que seja? Então, se você tem uma faca, a arte que foi feita por esse nosso ancestral, esse primeiro artista, esse primeiro ser criador, castrou o tempo, atravessou os séculos e hoje todo mundo tem uma faca. Então, o que é arte? Arte é a concepção do novo. Está em tudo que é artificial. Em determinado momento, o homem andando pela terra, um mundo sem ruas, sem asfalto, sem poste, sem eletricidade, sem supermercado. Ele ia andando pelo mundo e ele pisou talvez numa ponta que cortou-lhe o pé. Ele pegou essa ponta, envolveu ali uma palha para proteger a mão e passou a usar isso como uma ferramenta de utilidade para construir, para o auxiliar na lida do dia a dia.
descascou uma laranja, se defendeu de um animal. E eu digo que essa faca é a primeira obra de arte. E eu tenho certeza que essas primícias estão lá no Louvre, estão lá no Vaticano. São lugares que preservam essas primícias. E essas primícias datam de 120, 130, 150 mil anos, as mais remotas. Tenho certeza que muitas delas se dissolveram pelo tempo. O tempo corroeu muitas delas porque algumas feitas de madeira são mais fáceis de se deteriorar. Outras feitas de osso, outras feitas de pedra. Por isso, numa alusão à história da paleontóloga Anne d'Amblicourt-Malassez, numa alusão à mitologia da faca, contada pelos gregos, entre Cronos e Gaia, eu criei essa mitologia, que é a história do homem que fez a faca. E andando pela terra ele encontrou uma parceira, teve um filho, e esse filho, sem saber falar ainda, fazia gestos de que estava querendo a faca do pai. E o pai, percebendo essa necessidade, essa vontade do filho de pegar aquele instrumento dele de poder, ele ensinou o filho a fazer uma outra faca. E o filho dele pegou ali os mesmos materiais e fez uma faca maior e mais afiada. E eu lhe pergunto, meu espectador, a faca do filho dele é arte? Certamente que não, né? Por que não é arte? Porque arte é a concepção do novo. E o filho aprendeu a fazer a faca. Ele pode ter feito uma faca maior e mais afiada, mas ele aprendeu a fazer a faca através do pai. E a faca desse jovem é cultura. Aí está a diferença entre arte e cultura. Arte é a concepção do novo. Cultura, o compartilhamento da arte. Você vai à escola para que o seu professor te ensine. Isso é cultura. Você vai numa academia de dança para aprender a dançar. Isso é cultura. Você aprendeu a dançar Moonwalk. O criador do passo Moonwalk é o Michael Jackson. Ele é o artista. A arte é a concepção do novo e está nas coisas artificiais. Entendeu? Não, você não entendeu ainda. Porque é necessário entender uma outra palavra que está. Arte, concepção, novo. O novo você entendeu. Agora a palavra concepção. Vamos agora discorrer sobre a palavra concepção. O que é conceber? Podemos dizer que quando uma mulher engravida, ela concebe uma semente 9 meses antes. E aí começa a formação de uma nova vida dentro dela. Então a natureza tem uma forma de conceber. Ela concebe através da carne e do sangue. Os animais nascem, crescem, reproduzem. Na reprodução, o macho fecunda a fêmea e morre. Nas plantas acontece também a mesma coisa. Existe uma polinização dos insetos. Então existe uma concepção. Existe uma planta que tem um útero que uma abelha vem, coloca ali o pólen que gera ali a vida. E na evolução o homem passou a conceber. A mulher concebe um novo em seu ventre. De onde o homem concebeu essa semente que gerou a criança no ventre da mãe? Vamos falar que é do universo. Então o universo concebe o novo. Tudo aquilo que é concebido no novo é chamado de sabedoria da natureza. Vamos classificar isso como sabedoria. E vai se transformando. A sabedoria da natureza, as águas correm os seus cursos, os rios, as plantas, os insetos. Então, a concepção da vida está acontecendo na natureza. Houve uma época... Estou falando isso principalmente porque houve um artista que disse que a arte era a vida. Então, a arte não é vida. A arte é a concepção do novo. Então, para podermos entender a concepção, precisamos de voltar lá na faca. Quando a faca foi concebida?
Porque não foi de uma relação sexual que o homem concebeu, até porque ele a concebeu na mente. Quem colocou essa semente criadora na mente do homem? De onde o homem concebeu isso? Certamente do universo. Ou, se você quiser preferir, de Deus. Só que essa concepção não foi de uma relação sexual. Essa concepção é uma concepção diferente. Certamente foi uma epifania. Aconteceu apenas para o homem. O cavalo não teve essa concepção, nem o macaco, nem o chimpanzé, nem o gorila. Quer criar uma nova arte, o filho dele teria que ter feito uma colher ou um garfo, não uma faca. Então, acredito que podemos aqui entender que arte é a concepção do novo, e é seguro afirmar que está em tudo o que é artificial. Arte não é natural. Arte não nasce na natureza. Hoje existem pessoas fazendo casas, hoje existem pessoas fazendo facas, fazendo carros, automóveis, celulares, aplicativos para celular. Tudo artifícios humanos. Vivemos em um aquário, em uma redoma de vidro. Eu gosto de criar pássaros. E uma vez uma senhora falou para mim: Caio, você cria pássaro, você bota pássaro, você prende pássaro na gaiola. Eu falei: Lúcia, esses pássaros nasceram, eles já estão adaptados a viver na gaiola, a comer o raw piece, beber a água. São pássaros domésticos, como um cachorro, como um gato. Não são animais mais da natureza. Mas se você quiser, Lúcia, eu solto o passarinho. Eu faço o seguinte, vamos fazer o seguinte. Pegamos um avião e você salta de paraquedas no meio da floresta amazônica. E aí, se você voltar, eu solto os passarinhos. Ela falou: é verdade, Caio. Realmente, não tem como sobreviver. Primeiro dia que você estiver na floresta amazônica sozinha, uma fera, uma picada de um inseto, de uma abelha, nós não estamos mais adaptados à vida na natureza. O homem vem para os centros urbanos e vive uma vida de arte. Sem consciência da arte. Puxa vida. Então, só para ajudar na conclusão, a arte está intrinsecamente instalada na sociedade e não podemos mais negligenciar esta realidade. A arte ela segue o protocolo, assim como o mundo segue protocolos. Houve o Big Bang, 9 bilhões de anos depois surge o planeta Terra. Há 160 mil anos atrás surge o ser humano com a arte. Surgem os animais. E aí, da arte que iniciou no design, e nós vamos falar sobre o design com mais profundidade nos próximos eventos. Aí a arte ela começa no seu processo evolutivo, ela adquire uma busca pelo belo, onde nasce a estética. E no seu progresso, a arte continua ainda se desenvolvendo, e aí nasce a ética, que é o código de comportamento que nos permite viver em sociedade. São artifícios humanos, influencia muito no comportamento humano. A ética está na política, que é poliética, onde você estabelece quem são as autoridades, as hierarquias, as guardas, tudo são artifícios humanos. Aí ela evolui para o conceito, quando o homem descobre, inventa a escrita. Aí com o conceito começam a surgir as leis, onde o homem começa a levar a sua palavra a outros lugares. E com o conceito, o compartilhamento do conhecimento, o compartilhamento das culturas. A arte evolui para a ciência, onde o homem começa a produzir ferramentas incríveis,
começa a trabalhar em escala de produção. E nos dias atuais nós temos aí a comunicação sendo processada, sendo potencializada através das tecnologias. Então, só para fazer um resumo, a arte é a concepção do novo, está em tudo o que é artificial. Ela teve início no design, evoluiu para a estética, evoluiu para a ética, evoluiu para a ciência e tecnologia. E é por esse meio, por essa plataforma que nós estamos hoje nos comunicando.